Justiça o direito a parte do patrimônio do homem casado com quem ela manteve um relacionamento por 15 anos. Amantes têm direitos? O assunto divide opiniões entre juristas e já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a divisão seria interessante, né? Meio a meio. Se tiver filho, o filho tem direito. Agora, a mulher não. Acaba o seu relacionamento de casamento e vai morar com a pessoa. Tem muito machismo e muito preconceito ainda nessa situação. Acho que a gente precisava olhar isso com um pouco mais de cuidado. Tem lugar no Brasil onde amante tem direitos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, não é de hoje que a Justiça Estadual reconhece os direitos das pessoas que vivem em relações conjugais paralelas ou simultâneas. No caso mais recente, uma mulher pediu o reconhecimento de união estável e sua parte dos bens depois da morte de um homem. Só que o falecido era casado com outra pessoa. Quando ele veio a óbito, né, eles estavam em viagem, em família, para comemorar o aniversário dele e o aniversário de casamento. Um casamento de décadas, né? Sim, são 34 anos, não são 34 dias. A minha cliente manteve uma relação ininterrupta de aproximadamente 15 anos com ele. Era uma união pública e era conhecida pela esposa e pelos 2 filhos do casamento. Se o falecido, certo, quisesse realmente dizer que ele tinha um relacionamento estável com uma outra pessoa, bastava ele ir no cartório fazer uma declaração de que ele estava separado de fato. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Na primeira instância, o pedido foi negado, mas na segunda, o tribunal mudou a decisão. Ela passa a ter direito sobre todos os bens que foram adquiridos na constância da união. Eu não estou querendo dizer que ela não teve um relacionamento. Agora, um relacionamento estável é o que a gente não concorda. A sentença não foi unânime. 2 desembargadores reconheceram a união paralela ao casamento. O terceiro votou contra. Eu botei no meu voto lá, as mulheres não dividiram o marido durante a vida, mas não querem dividir o patrimônio depois. E o que a minha Câmara fez foi deliberar que, se as pessoas têm conhecimento das situações que estão vivendo e não se rebelam com essa situação, depois tem que gerar efeito patrimonial, sim. Não é questão de certo ou errado, se é uma questão religiosa ou não. É uma questão, tem patrimônio, vai ser dividido como? Eu não concordo. Não há, no meu sentir, nenhuma lógica em se permitir uma união estável com todos os efeitos jurídicos dela decorrentes, paralela ao casamento. A minha restrição não é de ordem moral, tem cunho jurídico, que a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é pacífica, no sentido de não admitir uniões estáveis paralelas a casamentos na sua constância. O senhor acha que a lei está atrasada na mudança para tentar acompanhar a evolução ou as mudanças de comportamento da sociedade? Eu acho que ela tem que se adaptar às situações que a vida nos coloca no dia a dia. Aí, se já houvesse uma legislação prevendo esse tipo de situação, a gente não precisaria estar fazendo todo esse esforço para dar alguma solução para as partes. De fato, as leis mudam de acordo com a evolução da sociedade. Até 1977, por exemplo, a mulher não tinha direito a se divorciar do marido no Brasil. A Constituição de 88 trouxe legitimidade aos filhos fora do casamento. Em 2005, o adultério deixou de ser crime. E em 2011, o Supremo reconheceu o direito de uniões entre pessoas do mesmo sexo. Agora, às portas de 2021, o STF pode abrir novos caminhos para o direito de família no Brasil. Num caso de Sergipe, um homem pede metade da pensão deixada por um outro homem, com o qual mantinha um relacionamento, sendo que este homem também tinha uma relação estável com uma mulher. A decisão do STF deve sair ainda esta semana. Por enquanto, 3 ministros votaram contra e 5 a favor. O resultado pode trazer impacto na vida de muita gente, como esta senhora, que passa por uma situação parecida.
A senhora quer metade da pensão do falecido. Certo. Eu era mulher de fato, não no papel. Quanto tempo durou essa situação? 36 anos. E ele nunca pensou em se separar legalmente da ex-esposa? Falou que gostaria de fazer a separação, para que eu pudesse por direito ficar com a metade. Mas quem está do outro lado vê diferente. Ao final de 30 anos de relação, esta outra mulher descobriu que o marido tinha uma amante havia anos. Eu não queria separar, eu queria dividir com as duas. Amante, acho que não tem que ter dinheiro. Eu não vou colocar solteiro. Esta advogada vê um problema. Ela diz que se o STF reconhecer uniões estáveis paralelas, vai legalizar a bigamia no país. Mas um voto que seja, a bigamia vai prevalecer. Olhe, sem dúvida, existe infidelidade, existe traição, isso é inegável, mas não queira mudar o sistema jurídico e ter direitos, inclusive de benefícios, em setores públicos e privados, que só são dados à monogamia no Brasil. Esta outra advogada discorda. A monogamia ela não está prevista em nenhum momento na nossa Constituição Federal. Se você procurar lá a palavra monogamia, você não vai encontrar. Para ela, não se trata de bigamia, mas sim de garantir direitos às pessoas que dedicaram a vida a uma relação. Essas relações que têm chegado ao judiciário são relações de muitos anos, né? São relações de décadas, de 30 anos, de 20, 30, 40 anos. E aí a gente precisa colocar isso numa balança, né? O que é que faz com que a gente escolha alguém para ser 100% beneficiado e outra ser 100% excluída? Porque existe aqui um impedimento que muitas vezes é cultural, que muitas vezes é moral. O Supremo Tribunal Federal